Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início agora ao nosso culto de hoje. Graça e paz para todos. Muito feliz de ver a igreja tomada pelos nossos irmãos, tá? E alguns irmãos que nós ficamos felizes em revê-los. E outros que estão vindo agora, nós também agradecemos a presença de todos. Quero convidar os irmãos para estarmos hoje celebrando mais um aniversário da nossa igreja. E para isso nós vamos dar gratidão ao nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso em tudo aquilo que faz. E por isso nós convidamos os irmãos a estar conosco neste momento. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia e juntos, gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura do Salmo 115. Vamos, antes, fazer uma oração para a abertura desse culto. Pai amado, querido, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que nos acompanhe, Pai, para esse culto que nós estamos oferecendo a Ti, Senhor, em honra e gratidão a tudo que o Senhor faz na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de estarmos à Sua casa. Pai, nós te agradecemos por cada membro aqui, cada família representada, Senhor. E te agradecemos ainda, Pai, por todo irmão que passou por esse tempo em algum momento da sua vida, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, Pai, das únicas formas que o Senhor conhece, Pai, de acordo com a necessidade de cada um. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse momento e esse privilégio, Pai. E nós te oferecemos esse culto. Em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Salmo 115, convido os irmãos a acompanhar a leitura. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais a mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-lhe aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora para sempre. Aleluia. Queridos, nós vemos que o mundo levanta ídolos para si, mas o nosso Deus é o Deus grandioso, é o Deus maravilhoso, o Deus de todas as coisas para a nossa vida. E nós louvamos Ele por isso, e nós agradecemos a nossa vida por isso. E nós, nesse momento, nós vamos orar, agradecendo, dando graças a Deus, tá, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar nesse momento o presbítero Alcenair para nos elevar numa oração de gratidão a Deus.
Amém. Quero celebrar esse momento com os irmãos, convidando os irmãos a estar de pé, para juntos cantarmos o hino 63 do Inário Novo Cântico. As muitas bênçãos. Cedo a vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. A igreja pode se assentar. Estamos no momento agora de apresentar os nossos pecados a Deus. O momento em que nós nos reservamos para falar com Deus. Mostrar tudo aquilo que nós fizemos que transgrediu as leis de Deus. Transgrediu as vontades dele. E nos colocou como desobedientes. Quero convidar os irmãos, nesse momento, para abrir a Bíblia no Salmo 63. Salmo 63. Quero convidar os irmãos a acompanhar a leitura. Salmo 63, a palavra de Deus diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida exulta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Eu, em Teu nome, levanto as mãos, como
da banha, perdão, tá? E da gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quanto a ti me recordo, em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso, a minha alma apega-te a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues no poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem ele jura gloriar-te, pois te parará a boca dos que proferem mentira. Amém. Amados, nós, diante de Deus, nós nos apresentamos agora. Nós nos colocamos como nós somos, falhos, pecadores, apresentando para Deus todos os nossos erros. Quero convidar os irmãos para fazer um instante de oração silente, apresentando para Deus os nossos erros, os nossos pecados. Deus nos conhece, Ele sabe o que nós fazemos, mas nós precisamos apresentar para Ele o nosso arrependimento. Temos que mostrar para Ele o quanto que nós estamos arrependidos, e por isso nós temos esse momento. Curve sua cabeça agora, ore, apresente para Deus os seus pecados, peça perdão, se arrependa, esse é o momento. Após alguns instantes de oração silente, eu quero convidar o nosso pastor, pregador de hoje, pastor Marco Aurélio, que nos eleve numa oração de perdão dos nossos pecados.
Amém. Mais uma vez quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, aqueles que puderem, para cantarmos o hino 71 do Inário Novo Cântico. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Peço que os irmãos se mantenham de pé, que nós vamos agora cantar louvores ao nosso Deus. Assim como nós cantamos agora o hino do Inário Novo Cântico, é um momento em que nós temos que trazer também alegria. Vamos cantar com amor, com vontade, com fervor, mostrando para o nosso Deus que nós estamos aqui para glorificá-lo, também em forma de música. Eu quero também dizer que esse é o momento dos nossos dízimos e ofertas. Os irmãos que vieram preparados, o gasofilácio está à frente. Volto a dizer, essa é uma obrigação dos membros da igreja. Os irmãos que são convidados, não se constranjam. E também quero lembrar os irmãos que depositam os seus dízimos e ofertas direto na conta, traga o seu envelope, coloque aqui. Esse é o momento em que nós também mostramos que nós temos fé. Vamos nos apresentar. Traga o seu envelope na frente, coloque na igreja. Mostre, que você está fazendo parte desse momento. Passo agora para os irmãos que vão cantar hinos e louvores para nós. Que Deus abençoe. Olho para a cruz.
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, Deus. Agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Agradeço, te agradeço, agradeço. Amém, Deus. Pai amado e glorioso, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela nossa igreja. Te agradecemos, Pai amado, pelos dízimos e ofertas que foram depositados aqui também, Pai. Que nós possamos, Pai, utilizar todas as verbas arrecadadas nessa igreja, Pai, exclusivamente para a sua obra, Senhor, porque nós estamos aqui para te servir. Obrigado, Pai amado, mais uma vez por essa igreja, por essa equipe de louvor, Pai, que está se iniciando agora, está se formando, e que possa glorificar ainda mais e cada vez mais ao nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos para nos acompanhar nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos para se assentar. Nesse momento nós vamos estar convidando o nosso pastor de hoje, que estará falando aos nossos corações
edificando, o pastor Marco Aurélio Braga. Esse pastor é o pastor de Guia Lopes, um pastor muito querido, amado nosso, tá? Já esteve várias vezes aqui nessa igreja, essa igreja é a casa dele também. Nós te agradecemos mais uma vez, pastor, pela sua presença, tá? Fica à vontade, a palavra é sua. Após a palavra do pastor, ele vai ministrar a ceia também, tá? E que os irmãos possam se deleitar da palavra dele, amém? Hoje nós não vamos ter as crianças, tá, na salinha, para todos poderem aproveitar desse momento. Então as crianças, caso eles precisem, nós vamos equalizar a situação, ok? Tá, obrigado a presença de todos. Pastor, mais uma vez, fica à vontade, a palavra é sua. Louvado o nome do nosso Senhor. Por isso, me sinto muito à vontade nesse ambiente. Já conheço o campo há alguns anos. Estive presente já como relator também aqui em algumas oportunidades. E me sinto feliz de participar neste aniversário de 27 anos da Igreja Presbiteriana em Bonito. É uma satisfação enorme poder fazer parte deste momento, uma alegria imensurável em estar junto com os amados. O meu nome é Marco. Bom, eu sou conhecido no nosso presbitério como Braga, Reverendo Braga, né? Devido ao fato de, desde o início do seminário, nós tínhamos alguns Marco Aurélio, né? E aí nós íamos pelo sobrenome, né? O Reverendo Castilho, né? Reverendo Braga, à época tínhamos o Reverendo Marco Aurélio Dias também, né? Então, devido a essas circunstâncias, eu sou muito conhecido no presbitério como Reverendo Braga, né? Ou Marco Braga. Mas é uma imensa alegria estar junto com os amados. Sou ministro da Igreja Presbiteriana em Guia Lopes, bem aqui pertinho, né? Nesta noite, vieram conosco de Guia Lopes. A bem da verdade, vou iniciar pelos irmãos que vieram de Guia Lopes, né? A nossa irmã Aurinha, que é membro conosco lá em Guia Lopes. Vou pedir que os nossos irmãos estejam se colocando em pé, para que a igreja possa conhecê-lo. O meu filho João Carlos. E a minha namorada Camila. Ela originalmente é de Campo Grande, né? E a sua filha Bianca. Sintam-se também em casa, assim como eu me sinto. Deus os abençoe grandemente. Muito bem. Meus amados, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Neemias, no capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao 4. Enquanto também deixo aos amados o abraço da Igreja Presbiteriana em Guia Lopes, pelo aniversário da Igreja amada em Bonito, e as orações e intercessões para que este ministério, para que o desenvolvimento da obra aqui continue sendo constante e perseverante. E para isso eu gostaria de trazer nesta noite uma palavra que possa traduzir um pouco desta perseverança que nós vemos em grandes homens de Deus, de forma que possa estimular os amados também aqui em Bonito. Neemias, no capítulo de número 6, do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Quero convidar os amados irmãos a lerem os versos pares, e eu estarei lendo os versos ímpares. Neemias 6, de 1 ao versículo de número 4. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, estou fazendo grande obra, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e manter as nossas Bíblias abertas e rogar ao Espírito Santo de Deus que continue a ministrar aos nossos corações? Paizinho querido, nós pedimos que Teu Santo Espírito continue a ministrar ao nosso coração.
Assim como nós já entoamos nesta noite cânticos e hinos, e entre um deles nós agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer, nós queremos, ó Deus, fazer menção a isso nesta noite, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez por esta igreja aqui em Bonito. E te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo e aquilo que o Senhor continuará a fazer, ó Deus. E nós queremos te bendizer por isso. Aceite, ó Deus, a gratidão dos nossos lábios, ó Deus, mediante os cânticos entoados em forma de gratidão, ó Pai. E nós queremos te bendizer agora que a tua palavra, Senhor, está aberta e vai ser explanada. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, continue a ministrar no coração de cada irmão, de cada irmã presente aqui nesta noite. Que nesta noite, ó Deus, de festa, possa ser uma noite também de quebrantamento. Nós entoamos um cântico que nós pedimos isso, Senhor. Nós entoamos um cântico que faz menção, ó Pai, a uma necessidade, ó Deus, de nós olharmos, ó Deus, para a cruz, de nós olharmos para aquele que gentilmente tem nos atraído. E nós, ó Deus, dissemos nesse cântico que nós recebemos algo imerecido. Imerecida vida de graça recebi. Por tua cruz da morte nos salvou. Nós somos gratos por isso, ó Deus. Nós não merecíamos, mas o Senhor gentilmente nos atraiu e o Senhor nos salvou. Grande é o teu nome, nós te bendizemos, ó Deus. Grande é o teu nome, ó Pai. E nós, ó Deus, afirmamos a ti que temos um amor muito grande por ti, mas que esse amor continua sendo extremamente inferior ao teu amor para conosco, Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor nos aperfeiçoe nesse amor para contigo. Que possamos, ó Deus, à luz da tua palavra, ó Deus, termos as mesmas afeições que havia em Neemias e Esdras, e tantos quantos, ó Deus, auxiliaram, ó Pai, nesse contexto de Neemias, nesse contexto desse momento histórico no reino de Judá. Ajude-nos, ó Deus, no entendimento das sagradas letras, ó Deus. Que a nossa visão, ó Deus, ela possa ser alargada para entendermos espiritualmente aquilo que estamos lendo. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à voz do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender também, ó Pai, aquilo que o teu Santo Espírito está a nos ensinar. Te bendizemos por isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. Meus amados, nesta noite, durante a leitura no versículo de número 3, de forma proposital, repeti insistentemente aos amados a expressão: estou fazendo grande obra. Estou fazendo grande obra. E a minha proposta nessa reflexão nesta noite é de termos como título justamente esta expressão. E o título da nossa reflexão nesta noite é justamente esta expressão: estou em uma grande obra, eu não posso parar. Estou em uma grande obra, eu não posso parar. Gostaria de pensar acerca desta convicção que estava nos lábios de Neemias. Nós temos dois livros aqui nesta divisão bíblica que estão juntos. O livro de Neemias e o livro de Esdras. São dois livros que eles devem ser lidos juntos para que nós possamos observar esta obra maravilhosa que foi feita no contexto do povo do reino de Judá. Amados irmãos, historicamente, Neemias e Esdras, eles foram os personagens principais levantados por Deus na reconstrução civil e na reconstrução religiosa no reino de Judá, após o regresso do povo que passou 70 anos em um exílio babilônico. Então nós temos, dentro dessa perspectiva, uma reconstrução em Jerusalém. Durante 70 anos, o povo do reino de Judá esteve no Império Babilônico em exílio. E eles passaram ali momentos terríveis para que eles pudessem recompor-se espiritualmente na aliança com Deus, pois eles foram para aquele exílio, para aquele momento de escravidão, justamente porque eles não davam ouvidos àquilo que Deus esperava deles, aquilo que Deus ensinava a eles através dos profetas. E lá em Jeremias, no capítulo de número 25, o profeta Jeremias ele vai dizer o motivo do exílio. Ele vai dizer que durante 23 anos, os profetas, os servos do Senhor falaram, mas o povo do reino de Judá não ouviu, manteve-se surdo. E por isso Deus os levou para um exílio na Babilônia. E eles ficaram por 70 anos lá. E agora eles estão regressando, gradativamente eles estão regressando para o reino de Judá. Gradativamente eles estão voltando para a cidade santa, a cidade de Jerusalém.
Deus estava movendo então algumas pessoas para um processo de reconstrução. Uma reconstrução civil, uma reconstrução religiosa, uma reconstrução de aliança com Deus. Tudo isso que nós estamos citando ocorre entre os anos de 520 a 400 antes de Cristo. E uma cronologia breve para os irmãos entenderem, ainda dentro da nossa introdução acerca disso, justamente se dá quando nós olhamos para o capítulo 1 do livro de Neemias, e vemos que Neemias ele estava em uma cidade da Pérsia chamada Suzã, e alguns dos seus conterrâneos estão ali para visitá-lo, e ele pergunta: como está Jerusalém? E narram para ele a situação em Jerusalém. E dizem: os muros estão derrubados, a cidade está arrasada, não existe mais templo, a miséria, a tragédia sem fim. Neemias, quando ele fica sabendo acerca disso, ele chora, ele ora, ele jejua, e o capítulo 1 se encerra dizendo que naquela época ele era copeiro do rei. E ele sentiu um mover da parte do Espírito Santo de Deus, para que ele fizesse algo em favor daquele povo de Jerusalém no reino de Judá. E ele se sente movido a ir até Jerusalém e fazer algo. E ele vai. Já no capítulo de número 5, que antecede esse capítulo que nós temos em mãos, no capítulo de número 5, Neemias ele já não é apenas o copeiro do rei. Devido a algumas situações e devido a algumas projeções e devido também a algumas posturas que ele teve, que Deus foi abençoando, porque ele mesmo dizia que a boa mão do Senhor estava com ele, e ele tendo também a bênção de seu rei, ele já era agora governador de Judá. Isso está descrito em Neemias no capítulo 5, no versículo de número 14. E ele já está com algumas funções bastante interessantes para o desenvolvimento de Jerusalém, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, que significava a segurança daquela cidade. E nós podemos perceber que dentro já dessa introdução, Neemias ele tinha algumas convicções claras que moldavam seus pensamentos. Atente a essa expressão. Neemias tinha convicções claras que moldavam o seu pensamento. E essas convicções faziam com que ele pudesse trabalhar em favor daquilo que Deus havia colocado no coração dele. Deus havia trabalhado no coração dele para que ele pudesse sair de uma cidade distante para ir até o reino de Judá, até a cidade de Jerusalém e auxiliar na reconstrução daquela cidade santa. Então, os sonhos de Neemias, os projetos de Neemias, a visão de Neemias, ela é clara e ele não abre mão disso. E nós estamos aqui no capítulo de número 6, no nosso texto inicial. E o texto vai dizer aqui no capítulo de número 6, em um momento bastante interessante, que os muros em Jerusalém estavam reconstruídos. Agora os muros estavam reconstruídos, não havia mais nenhuma brecha, os muros estavam totalmente fortalecidos. E nós já passamos a pensar um pouquinho a respeito de quanto tempo, quantos anos, aqueles muros ficaram derribados, aqueles muros ficaram em estado de caos. Aqueles muros refletiam um momento de desolação em Jerusalém. Mas Neemias ele tinha uma convicção muito grande de que ele poderia ajudar naquela reconstrução. E nós vemos aqui no início dos versículos do capítulo de número 6 de Neemias que haviam adversários. 3 homens que se levantaram, persuadindo Neemias a desfocar daquele propósito que estava movendo o seu coração. E é nesse sentido, e é nesse contexto, que estes homens tentam desfocar Neemias de sua função, desfocar Neemias de sua visão, desfocar Neemias do seu propósito, e Neemias então ele brada no versículo de número 3 dizendo: eu estou fazendo uma grande obra, por que eu cessaria essa obra para atender a vocês? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, e eu não quero parar, e eu quero a conclusão, e eu não quero me distrair. Meus amados, nós vamos pensar sobre isso nesta noite. Eu gostaria de refletir com os amados de uma forma simples acerca dessas convicções que estavam no coração de Neemias, acerca desse desejo que Neemias tinha de que o nome do Senhor fosse glorificado aonde quer que ele fosse,
aquele desejo que ele tinha da edificação de Jerusalém novamente, daquele desejo que movia o coração dele de que os muros pudessem ser novamente reedificados, que o templo pudesse ser novamente reedificado, que o povo em Jerusalém pudesse novamente se dobrar diante do Senhor em uma aliança que trouxesse transformação, uma aliança que se concretizasse naquilo que nós entoamos nesta noite, quebrantados por seu amor. Era isso que Neemias ele tinha no coração, era isso que Neemias desejava. E nesse sentido, então, meus amados, fazendo um paralelo com aquilo que nós estamos vivenciando nesta noite, eu gostaria de meditar com os amados, para que nós pudéssemos pensar, o que movia o coração de Neemias para isso? Essas convicções que movem pensamentos, essa atitude de dizer que ele tem uma grande obra para fazer e que ele não vai parar. O que fazia com que Neemias pudesse ter essa postura? O que fazia com que Neemias pudesse ter esta convicção? Eu quero trazer nesta noite apenas 2 pensamentos sobre isso, para nós pensarmos acerca dessas convicções de Neemias, para nós pensarmos nessa frase marcante de Neemias que ele disse: estou fazendo grande obra e eu não quero falar com ninguém, estou fazendo uma grande obra e eu não quero me distrair. Em primeiro lugar, então, nesta noite eu gostaria de observar, sempre tendo como versículo base Neemias 6:3, sempre tendo como versículo base Neemias 6:3. Em primeiro lugar, nesta noite, olhando para essa postura de Neemias, gostaríamos de observar junto com os amados, que Neemias, ele era movido por um propósito. Neemias, ele era movido por um propósito. E que aquele propósito que havia nele era maior do que as distrações ao redor. Neemias, ele tinha um propósito. E o propósito que o movia era maior do que as distrações que tinham ao redor. Meus amados, no capítulo 1 do livro de Neemias, se lê que Neemias estava numa cidadela chamada Suzã. Essa cidadela de Suzã, ela tinha cerca de 1.580 quilômetros até Jerusalém. 1.580 quilômetros de distância até Jerusalém. Quando Neemias ele soube aquilo que aconteceu em Jerusalém, o texto bíblico nos revela nos 4 primeiros versículos do capítulo 1 de Neemias, que ele chorou muito, ele jejuou muito, ele orou muito, e que em meio às suas orações, quando ele ficou sabendo que os muros estavam derribados, que as portas da cidade estavam queimadas, e que aqueles que viviam ali em Jerusalém estavam em grande miséria e em grande desprezo, naquele momento Neemias ele orou. E ele orou com conhecimento. Ele não orou apenas pedindo, ele orou reconhecendo. E isso é pertinente. E se o amado abrir a sua Bíblia em Neemias no capítulo 1, no versículo de número 7 ao versículo de número 9, você vai ver que Neemias, ele sabe quais são as raízes daquela destruição de Jerusalém. Por que Jerusalém tinha sido destruída? Por que os muros haviam sido derribados? Neemias, ele sabia. E Neemias, ele ora confessando, e ele revela saber as raízes. E diz lá em Neemias, no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo de número 9, Neemias diz: temos procedido de forma corrupta contra ti, ó Deus, e não temos guardado os seus mandamentos. Então ele detecta um problema que levou Jerusalém a ser destruída. Não temos andado nos teus caminhos, temos nos corrompido. E aí Neemias vai dizer: eu sei que o Senhor disse a Moisés que se o seu povo transgredisse os seus mandamentos, o Senhor os espalharia entre os povos. Olha o conhecimento de Neemias. Neemias, ele ora com confissão e conhecimento. Ele diz: eu sei, Moisés havia dito, se o povo transgredir, se o povo ficar com o coração endurecido, o povo vai ser espalhado entre as nações. Foi o que aconteceu, o Império Babilônico veio, tomou o reino de Judá e levou para um exílio babilônico. E aí Neemias diz: mas eu também sei que se o seu povo se arrepender, o Senhor vai trazer eles de onde eles estiverem, ainda que estejam nas extremidades dos céus, e o Senhor os ajuntará, e o Senhor os trará para o seu lugar escolhido, que é Jerusalém. Percebe, meus amados?
Neemias, ele identificou que se o povo de Jerusalém se voltasse para a reconstrução de Jerusalém, se o povo se voltasse ao Senhor, a bênção do Senhor viria, a bênção do Senhor voltaria, a bênção do Senhor estaria junto se o povo se arrependesse e se voltasse. É por isso que Neemias sai lá da cidadela de Suzã convicto. Ele fez aquela oração ali em Neemias, no capítulo 1, no versículo de número 7, ele diz: vamos embora para Jerusalém, vamos fazer algo por aquele povo. Edificar os muros de Jerusalém, então, era algo extremamente necessário, porque naquela época, no contexto da época, as cidades elas eram chamadas de cidades fortificadas. As cidades elas não tinham as suas fronteiras abertas. As cidades elas eram todas muradas, com entradas. É por isso que Neemias fica desesperado quando os seus conterrâneos eles dizem: as portas não existem mais, não tem porta, não tem muro, está um caos, está uma miséria. E Neemias vem para uma reconstrução em Jerusalém para auxiliar, e ele diz: precisamos reconstruir os muros, as portas. Isso dizia muito acerca de segurança, e Neemias ele vai então com esse propósito. Ele tem um propósito muito claro, e nós estamos observando que Neemias ele estava movido por um propósito. É por isso que lá em Neemias 6,3, quando ele diz: estou em uma grande obra, ele está focado. Estou em uma grande obra, ele não quer saber de distração. Por que eu cessaria? Por que eu pararia? Ele tem um propósito dentro do coração dele. Quero fazer uma ponte citando Martinho Lutero em um dos momentos interessantes daquilo que nós celebramos como Reforma Protestante. Meus amados, quando a Reforma Protestante, ela eclodiu em toda a Europa no século XVI, Martinho Lutero identificou uma deficiência dentro da Alemanha. Ele identificou que o povo alemão não tinha acesso à Bíblia na língua alemã. O povo não tinha, o povo comum não tinha acesso à Bíblia da maneira que nós estamos tendo nessa noite. O pastor lendo, os irmãos conferindo, sabendo, será que esse homem está falando a verdade mesmo? Deixa eu conferir aqui. Não tinha isso. Não tinha isso. E Martinho Lutero, então, ele disse: eu preciso traduzir a Bíblia para a língua do povo. E atenção a esse aspecto. Ele não queria que a Bíblia ela fosse traduzida para uma versão rústica ou uma versão bem polarizada da língua alemã, não. Lutero, ele entendia que era necessário primeiro conhecer a língua do povo. E ele queria saber como que uma mãe dentro de casa, como que as crianças, como que um popular na feira, como que uma pessoa comum falava, se comunicava, dialogava. E dentro desse trabalho experimental de pesquisa, até ele traduzir a Bíblia para um alemão que fosse um alemão comum, um alemão que fosse um alemão plausível para a população comum, isso levou quase 10 anos, ou um pouquinho mais. E aí eu pergunto para os amados, percebam que Lutero ele tinha um propósito. O tempo foi um tempo moroso, foi um trabalho árduo, mas ele tinha um propósito. E a partir de então, o que aconteceu com a Alemanha? O povo começou a ler a Bíblia. E eles iam de uma forma que eles entendiam. E vidas foram transformadas. E o povo foi quebrantado. E o povo passou a conferir escritura com escritura. E o povo começou a entender o que era verdadeiramente a palavra de Deus. E o povo foi edificado. Então nós vemos aqui em Lutero sendo movido por um propósito, e esse propósito que havia nele foi maior do que as suas distrações, e por isso que ele não se importou em pesquisar, em estar observando, para que dentro do objetivo proposto, aquilo que viesse fosse edificador. Como que eu posso aplicar isso para a vida da igreja presbiteriana em Bonito? Essa igreja presbiteriana em Bonito, ela nasceu movida por um propósito.
A sua herança é uma herança de evangelismo. Foi na varanda da casa de Dona Elza, no dia 1º de setembro de 1995, que iniciaram-se as reuniões. Com qual objetivo? O objetivo de que o evangelho fosse propagado na cidade de Bonito, através da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso chama-se propósito. E de lá para cá, trouxe um mover. Nós não estamos na varanda de Dona Elza. Nós estamos em um templo. Nós estamos em um local consagrado que teve um mover de propósito inicial e que nos trouxe até aqui, 27 anos depois. E se nós pararmos para pensar, meus amados, quanto desenvolvimento, investimentos da parte da Junta de Missões, investimento da parte do Presbitério do Pantanal, investimento no que diz respeito à construção do templo, aquisição de casa pastoral, os propósitos relacionados aos pastores que se fizeram presente até a data de hoje, o desenvolvimento de cada família através de um discipulado, cada eventos que foram feitos nas praças, eventos que foram feitos nos lares, nas escolas, reuniões familiares. Cada programação dessa igreja tem um propósito que visa a transformação de vidas, a transformação de famílias. Estou em uma grande obra, eu não posso parar. Pense novamente em Neemias. Neemias, quando ele pensou em ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém, ele não viu o muro apenas. Ele não via muro. Ele não via tijolos. Ele não via cimentos. O que Neemias via era a visão da reconstrução de Jerusalém, a visão da reconstrução do templo de Jerusalém. Ele via o povo na igreja cantando e louvando ao Senhor. É por isso que ele diz: estou em uma grande obra, eu não posso parar. Não eram muros que ele via. Ele viu o povo em aliança, ele viu o povo em congregação, ele viu o povo louvando, ele via vidas transformadas. Meus irmãos, 2 profetas que eram contemporâneos de Esdras e de Neemias, chamavam-se Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias. E o texto vai nos dizer em Esdras, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que os profetas Ageu e Zacarias, eles aparecem exortando o povo a manter o ânimo em Deus. E é no livro do profeta Ageu que se encontra a famosa descrição acerca do templo que viria a ser reconstruído após a reconstrução dos muros de Jerusalém. Lá em Ageu, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, Ageu profetizou e ele disse: a glória desta casa vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar eu vou dar paz, diz o Senhor dos Exércitos. Era isso que Neemias estava vendo. Era isso que ele se movia, era esse o propósito dele. Você vê que bênçãos? E é esse olhar que eu desejo para os amados. E é esse mover de propósitos que eu desejo aos amados. Que os irmãos contemplem mais do que estão vendo hoje. Que os irmãos pensem mais do que estão vivendo hoje. Que os irmãos creiam em mais do que estão vendo hoje. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que Ele é capaz infinitamente mais de tudo o que nós pedimos ou pensamos. Hoje você ora por algo, Deus Ele pode fazer infinitamente mais do que esse algo. Ele pode fazer infinitamente mais. Está lá em Efésios 3, 19 e 20. Ele pode fazer além do que você tem orado. Mas nós precisamos colocar um coração quebrantado em aliança diante do Senhor e pedir: faça, Senhor, porque a glória não é para o pastor Marcelo, a glória não é para a terceira igreja que está auxiliando a este campo, a glória não é para o presbitério do Pantanal, a glória não é para a junta de missões, a glória é para Deus, é para Deus. E quanto mais Deus for glorificado na sua vida,
muito mais a igreja também se desenvolve. E quando Neemias sai da cidadela de Suzã, com o coração cheio de um propósito, Deus ele vai trazendo as pessoas. Neemias ele era um copeiro que se tornou governador de Judá por intermédio do rei, e de repente vem Esdras, que era um escriba, que veio para auxiliar. Esdras, ele trabalha na reforma espiritual, Neemias trabalha na reconstrução civil. E a prosperidade foi tão tamanha, meus amados, que o avivamento que ocorreu ali foi tão bom ou tão maior quanto a do século XVI depois de Cristo. Foi um mover surpreendente da parte de Deus. E tudo começa com um propósito que Deus colocou no coração de Neemias. E para tais propósitos, nós não podemos nos distrair. Então, se você tem um propósito grande para que Deus seja glorificado na sua vida, se você tem um propósito grande para que o desenvolvimento do Evangelho em Bonito seja algo tremendo, não se distraia. Não se distraia. O inimigo vai colocar distrações em sua vida. O inimigo vai colocar outros objetivos mais nobres, mais rentáveis. Mas lembre-se, você foi criado por Deus para a glória dele. Você foi criado por Deus para refletir a glória dele. Você foi criado com um propósito. E se você sentir no coração esse mover da parte de Deus, para que ele seja glorificado em sua vida, grandes coisas virão. E você poderá dizer como o salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós. E ele continuará a fazer. E ele vai fazer mais. E ele tem muito mais. E aí vai se cumprir aquilo que Ageu falou. E agora a gente fala por metáfora. Aquilo que Ageu profetizou. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E sempre vai ser assim. Maior. Na medida em que nós nos dispusermos a glorificar ao Senhor em nossos propósitos. Então, que o propósito que esteja em seu coração nesta noite possa ser um propósito de fazer com que Deus seja glorificado. Se é isso que move o seu coração, não tenha dúvida de que grandes coisas estão por vir. Isso movia o coração de Neemias. Isso moveu com certeza o coração de Dona Elza. Isso moveu com certeza o coração de todos aqueles pastores que passaram por aqui. Isso moveu o coração de todos os irmãos que permaneceram e os demais que saíram da cidade, mas que estão levando o Evangelho adiante. Então, em um primeiro lugar, nesta noite, nós observamos que o que movia a convicção de Neemias era o propósito. E esse propósito era maior do que as distrações ao seu redor. Mas em segundo lugar, nesta noite, ainda olhando como base Neemias 6:3, uma segunda observação nesta noite é a seguinte: Neemias, ele sabia que o cansaço não pode ser motivo para a desistência. O cansaço não pode ser motivo para a desistência. Neemias 6:3, ele diz: eu estou fazendo uma grande obra. Propósitos grandes, grandes obras. Mas é fácil? Não. Não é fácil. É difícil. Se eu convidar o pastor Marcelo a subir aqui e falar: pastor, fala a respeito dos propósitos para a igreja de Bonito, né? Ele já me mostrou ali a biblioteca infantil ali. Como que é o nome da biblioteca mesmo? Geloteca. Que coisa maravilhosa. Gostei demais. Convido os irmãos a darem uma olhadinha na Geloteca, né? Uma biblioteca para crianças. Espetacular. Facinho, né, pastor? Não dá trabalho nenhum. Irmãos, o cansaço não pode ser motivo para desistência. A Bíblia que você tem em mãos, ela é uma Bíblia que ela está dividida em categorias. E você está no livro de Neemias, que fica na categoria de livros históricos.
né? Se você for um pouquinho para frente, tem o livro dos Salmos, que está na categoria de livros poéticos. Mas a Bíblia que nós temos em mãos, ela não está em uma cronologia direta e reta. A cronologia dela é distinta. Então o livro de Salmos foi escrito décadas antes de Neemias e Esdras. E muito provavelmente Neemias, ele tinha o conhecimento de um versículo que nós conhecemos muito bem, que é o versículo 6 do Salmo 126. E lá no Salmo de número 126, versículo de número 6, se lê: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, existem algumas semeaduras que são com lágrimas. E cansa. Existem coisas que nós estamos semeando há décadas e nós não conseguimos. Por enquanto. Mas nós poderemos lá na frente, com júbilo, ceifar. Imagino que Neemias, ele tinha isso no coração dele. Imagino que ele cansou até o capítulo 6 aqui, e claro, os outros capítulos. Ele cansou, mas ele não desistiu. Ele cansou, mas ele não desistiu. Com toda reverência e respeito, existe uma banda secular, uma banda gaúcha chamada Engenheiros do Havaí. Em uma das suas canções, o compositor ele diz: eu não vim até aqui para desistir agora. E se nós fizermos uma cronologia rápida a respeito daquilo que aconteceu em Neemias, desde o capítulo 1 até esse capítulo de número 6, nós vamos ver que parece que esta canção de Humberto Gessing está fazendo eco no coração de Neemias. Não vim até aqui para desistir agora. E parece que o texto de Salmos 126, versículo de número 6, está muito bem vívido na mente de Neemias. Eu estou semeando com lágrimas, mas eu vou ceifar com alegria. Faça essa cronologia comigo, meu amado. Pense tudo o que Neemias passou até chegar no capítulo de número 6. Lá no capítulo 1, versículo de número 4, o texto nos diz que Neemias, ele chorou bastante. Ele chorou bastante. O texto diz em Neemias 1,4, chorei por alguns dias. Ele não chorou por alguns minutos, ele chorou por alguns dias. Ele chorou, ele lamentou, ele jejuou, até ele orar e confessar aquilo que nós já lemos hoje. Neemias 1,4, ele chorou bastante. Aí Neemias no capítulo 2, versículo de número 5, ele conversa com o rei, que é o chefe dele lá na Pérsia, e ele pede para o rei, deixa eu ir para ajudar, deixa eu ajudar meu povo lá, rei. Eu estou angustiado, meu coração está movendo-se com um propósito aqui, deixa eu ir embora, rei. Neemias 2,5, o texto diz, eu disse para o rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, me envia, eu te peço ajudar, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Deus já tinha colocado um propósito no coração de Neemias, ele queria reedificar Jerusalém, e ele está clamando ao rei, deixa eu ir, rei, deixa eu ir. Deus move o coração do rei, porque o rei fala, filho, vai filho. Aí no versículo 8 do capítulo 2, o rei, ele não apenas permite que Neemias vá, como o rei fala, olha, eu vou te dar aqui uma carta, que é um documento, você vai pegar madeiras e vai levar essas madeiras. Neemias 2,8, o rei vai dizer, eu vou te dar uma carta, você vai dar essa carta para Asaf, que é a guarda das matas do rei, ele vai te dar madeira para as vigas da porta da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que você vai se alojar. E o rei deu. Por quê? A boa mão de Deus era com Neemias. Neemias, ele está indo para Jerusalém. Ele vai levar madeira. A boa mão de Deus está com ele. Aí Neemias, ele chega em Jerusalém, no capítulo de número 2. Aí Neemias, ele chega, meus amados, e a narração é espetacular. Em Neemias 2, do versículo 11 ao versículo de número 15. Neemias, ele sai à noite, ele não fala para ninguém, ele sai à noite, ele vai contemplando, ele vai vendo tudo arrebentado, tudo arrasado, tudo um caos, uma tragédia. Que tristeza. Veja, do 12 até o 15 do capítulo 2. À noite eu me levantei, eu e alguns poucos homens comigo.
Mas eu não falei para ninguém, eu não declarei para ninguém o que Deus me colocara no coração para eu fazer em Jerusalém. Deus tinha falado no coração de Neemias. Neemias estava movido por um propósito. Só que o cansaço não pode ser motivo para desistência. O cansaço não pode ser motivo para desistência. Olha a visão de Neemias ali em Jerusalém. Ele chega lá, ele vistoria à noite. E aí o texto diz: não havia comigo nenhum animal, só aquele que eu estava montando. Versículo 13, de noite eu saí pela porta do vale, o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo. Eu contemplei os muros de Jerusalém, estava tudo assolado. As portas tinham sido consumidas pelo fogo. Eu passei pela porta da fonte, pelo açude do rei. Não havia lugar onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro, contemplei os muros. Voltei, entrei pela porta do vale, tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde que eu tinha ido, nem aquilo que eu tinha feito, pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem para os judeus, nem para os sacerdotes, nem para os nobres, nem para os magistrados, nem para aqueles que queriam fazer a obra. Mas então eu disse para eles: vocês estão vendo a miséria que nós estamos. Jerusalém está assolada. As suas portas estão queimadas. Vinde! Ele está chamando os nobres, os magistrados, os judeus, os sacerdotes. Ele está chamando: venham, venham, vamos reedificar os muros de Jerusalém. Vamos deixar de ser vergonha. Neemias, ele está exercendo aqui um papel que é interessante. Ele estimula os sacerdotes que eram os religiosos da época. Ele estimula os nobres da cidade de Jerusalém. Ele diz: vamos parar com esse vexame aqui, vamos fazer alguma coisa. Está difícil a situação, mas ficar só vendo a situação difícil não vai resolver nada. Vamos fazer alguma coisa. E aí eles fazem alguma coisa. Foi fácil? Não. Não. Irmãos, entre os capítulos 3 e capítulo 5 do livro de Neemias, há um levantamento de pessoas querendo sabotar. Eles não querem que os muros sejam edificados. E eles estão tentando sabotar Neemias. Estão tentando sabotar a equipe. Irmãos, olha o que o texto bíblico diz. A situação estava tão complexa e difícil, que houve um momento que eles tiveram que pegar em armas. Porque eles tinham que, com a arma em mãos, zelar pela segurança dos muros, e deles também, e com a outra mão fazer a obra. Então edificava o muro com uma mão, com a outra mão tinha armas, para se acaso viessem os inimigos. Vamos observar esse texto? Neemias no capítulo 4, versículo 16 a 18. Neemias no capítulo 4, versículo 16 a 18. O texto diz: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade empunhava o quê? Lanças, escudos, arcos e couraça. Armas. De um lado, trabalhando na obra. Do outro lado, militarismo. Cuidando com as armas para que eles não pudessem ser saqueados, sabotados. E o texto diz: e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava o quê? O que está escrito aí? A arma. Com uma mão faz a obra, com a outra mão segura a arma, porque estão tentando sabotar, estão querendo sabotar a reedificação de Jerusalém, a reedificação dos muros. Percebe? Versículo 18. Os edificadores, cada um trazia o quê? Sua espada na cinta. E assim edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto de mim. Irmãos, até aqui onde a gente leu, será que foi cansativa essa vida de Neemias? Será que foi fácil essa vida de Neemias? Será que reconstruir os muros de Jerusalém era algo tão simples? Não era. Tinha que ter muito ânimo, tinha que ter muito vigor, mas havia algo que Neemias ele fazia com extrema, podemos assim dizer, louvor. Ele tinha a convicção de que a boa mão do Senhor estava com ele. Eu quero ler um último texto aqui com os amados em Neemias, no capítulo de número 5, versículo de número 16 ao 19, e vejam o que esse texto está dizendo.
Os irmãos estão aí com as suas Bíblias na versão revista e atualizada, assim a que eu estou lendo aqui com os amados, mas eu gostaria de ler esse trecho na versão NVI, que é a nova versão internacional. Esse trecho, ele antecede o capítulo 6, quando o muro está sendo concluído e quando Neemias disse, estou em uma grande obra, não posso parar. Perceba, Neemias 5, do 16 ao 19. Veja a dedicação de Neemias. Veja o que o texto diz, na minha versão aqui, a NVI. Ao contrário, eu me dediquei ao trabalho neste muro, todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, não compramos nenhum pedaço de terra, além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e seus oficiais comiam na minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias era preparado à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar disso tudo, eu jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. Pergunta, cansativo ou não? Cansativo. Mas desistiu? Não. Cansaço é para descansar, não para desistir. Sentiu cansaço, descansa. Não desiste. Neemias não desistiu. E é nesse contexto que quando todas as brechas do muro estão sanadas, Neemias brada: estou em uma grande obra, eu não vou parar. Cansaço é para descansar, não para desistir. Qual a aplicação disso para a vida da igreja presbiteriana em Bonito? 27 anos, né? 2 décadas, quase 3. 27 anos do início dos trabalhos de cultos da igreja presbiteriana de Bonito. Foi fácil? Não. Foi cansativo? Claro que foi. Claro que foi. Quantas barreiras para que essa igreja pudesse estar aqui? Quantas barreiras desde o seu início para que as portas permanecessem abertas? Quantas lágrimas, quantos choros para que Deus pudesse abençoar esta igreja, para que o presbitério, ou eventualmente a junta de missões, ou eventualmente, como assim Deus trabalhou no coração dos irmãos do conselho da terceira igreja presbiteriana em Campo Grande, para que desse um auxílio na continuidade do trabalho. Foi fácil? Não. Tem sido fácil? Não. É cansativo. Mas nós perseveramos. Por aqui, meus amados, ao longo desses anos passou os pastores, missionários, evangelistas, né? De repente os nomes citados, o pastor me passou alguns nomes, e os irmãos vão sabendo se eles eram evangelistas, missionários, né? Eram pastores, Pedro, Daniel, Elan, Davi, Elielson, José, Sérgio, Marcos, Marcelo. Cada um desses com os seus desafios, mas todos com o mesmo objetivo: desenvolvimento da igreja em favor de famílias transformadas para a glória de Deus. Sempre é esse o objetivo principal: famílias transformadas para a glória de Deus. Sempre esse o objetivo. Cansativo? Sim. Mas o cansaço não é motivo para a desistência. Uma palavra pastoral aos irmãos da igreja presbiteriana em Bonito. Amados, há momentos que cansam. Há momentos que olhamos e parece que vai demorar para edificar o muro. Vai demorar para fechar as brechas. Há momentos em que aquele cântico nos lábios não é com tamanha alegria, não. Há momentos em que a gente lê a Bíblia e parece que Deus não está falando, parece que Deus não está se movendo. Parece que cansa, né?
Mas eu quero relembrar aos amados que o mesmo Deus que atuou no coração de Neemias, de Esdras e de tantos outros, está conosco. Ele é atemporal. E o mesmo vigor que ele impôs ao coração de Neemias, de Esdras, ele semeia em seus corações nessa noite. E eu quero convidá-los a olharem para Jesus. Jesus, ele disse em um dos seus convites em Mateus, no capítulo 11, entre os versos 28 e 30, está cansado? Eu vou dar alívio a vocês. Está pesado? Descansa em mim. O convite de Jesus é o convite para todos os cansados na igreja presbiteriana de Bonito. Mas é também para todos os demais. Se estende. Porque esse mesmo Deus atemporal, ele age em todos aqueles que estão aqui oriundos de outras cidades. Ou talvez de outros lugares em Bonito. É o mesmo Deus. A palavra profética de Isaías, no capítulo de número 40, no versículo de número 31, nos diz que aqueles que descansam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, eles têm as suas forças renovadas. Renovadas. O cansaço é para nós descansarmos. O cansaço não é para nós desistirmos. Então não desista. E se houver algum cansaço no seu coração, coloque aos pés do Senhor. Diga para Ele o motivo do seu cansaço. Diga para Ele o que está te cansando. E eu tenho certeza que Ele vai renovar as suas forças. E você vai subir como águias. E você vai encontrar alívio para a sua alma. Porque Jesus, Ele prometeu dar descanso à alma do cansado. Não desista. Você não veio até aqui para desistir agora. E se você está semeando com lágrimas, creia que você ceifará com júbilo. Não desista. Neemias tinha essa convicção. E o fruto disso tudo foi um reavivamento tremendo. Foi algo majestoso. Foi uma chama que incendiou não apenas o reino de Judá, mas o reino do norte também, o reino de Israel. Foi algo impressionante que ocorreu. E que Deus ele continua a fazer em nossas vidas. E que Deus ele continua a semear em nossos corações. Como conclusão, meus amados, de maneira simples, gostaria de dizer o seguinte: qual o futuro que Deus ele reserva para essa igreja? Eu não sei. Qual é o futuro que Deus ele reserva para o ministério do pastor Marcelo e sua família? Eu também não sei. Qual que é o futuro que Deus reserva para a sua vida? Eu também não sei. Mas eu quero deixar algo bem claro para cada um de nós. Deus está conosco, assim como esteve com Neemias, assim como esteve com Esdras. E Ele tem colocado propósitos em nossos corações para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Existem coisas grandes que Ele está fazendo, que Ele vai fazer através da sua vida. Não tenha medo. Martinho Lutero, ele disse certa vez: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Confie no Senhor, descanse no Senhor, revigore-se no Senhor, e que nós possamos celebrar mais 27, e mais 27, e mais 27, e mais 27, e mais 927 vezes, até que o Senhor Jesus volte, e a noiva do Senhor se encontre com Ele, e desfrute da glória de um casamento eterno com nosso Senhor. Porque nós podemos nos cansar, mas desistir não. Amém, amados? Vamos fechar os nossos olhos e colocar isso diante do Senhor. E pedir ao Senhor que trabalhe isso em nosso coração. E pedir ao Senhor que contemple aquilo que está em nosso mais profundo. Eu não sei o que te moveu para vir até esta casa de oração nesta noite. Se era apenas os festejos,
se era o desejo de ouvir da palavra do Senhor. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele continua a ministrar, Deus, Ele continua a falar. E Ele fala de uma maneira pessoal com a sua vida. Pessoal com a sua vida. Coloque diante do Senhor o teu cansaço. Peça para o Senhor realinhar os propósitos da sua vida. Lembre-se que você foi criado pelo Senhor para viver para a glória do Senhor. Para ser uma luz que incendeia, que brilha forte, para que as pessoas vejam a glória de Deus em sua vida. Não para a sua glória, mas para a glória do Deus que opera em sua vida. Coloque diante do Senhor a sua vida, a vida da sua família, e peça ao Senhor que trabalhe, realinhando os propósitos, restabelecendo os pés cansados, realinhando a visão, abrindo a sua audição para que você continue a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e não endurecer o seu coração. Oh, Pai querido, nós te bendizemos. Tu estás presente, ó Deus, em nosso meio. O Senhor fala. O Senhor, ó Deus, nos convida a descansarmos em Ti. E nós queremos te bendizer, ó Deus, por esta noite em alegria. Por esta noite, ó Deus, em harmonia com os irmãos presbiterianos de Bonito, Senhor. E nós te agradecemos pelos 27 anos do início, Senhor, desta obra, ó Pai, que ela é Tua. E te agradecemos por todos os irmãos que de uma forma ou de outra, ao longo dessas quase 3 décadas, colaboraram e têm colaborado para o desenvolvimento, ó Deus, da Tua obra aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelo nosso presbitério, te agradecemos, ó Deus, por todas as forças, ó Deus, em todos os seus segmentos aos quais a terceira igreja presbiteriana em Campo Grande tem auxiliado, Senhor, esta igreja. O Senhor continue a abençoar o conselho desta igreja, ó Deus, para que seja bênção, ó Pai, todos os planos, ó Deus, que têm sido elaborados, ó Deus. Que o pastor Marcelo, juntamente com sua família, ó Deus, possa sempre, ó Deus, descansar em Ti, sabendo que existem momentos que nós nos cansamos, mas não desistimos. Não desistimos. Mova-nos, ó Deus, em propósitos maravilhosos, ó Deus. Mova-nos, ó Deus, em propósitos que vão glorificar, ó Deus, a Sua vida em nossas vidas. Livra-nos das distrações que o inimigo nos traz. Livra-nos das distrações que querem, ó Deus, vencer esses objetivos maiores que o Senhor tem às nossas vidas. E nós te bendizemos, ó Deus. E nós entendemos, ó Deus, que a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso há de se cumprir em cada um de nós. Que em tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Faz, ó Deus, a começar em nós numa transformação interna, transformação de mente, transformação de convicções, transformação de coração, que haja, ó Deus, o quebrantamento necessário para um desenvolvimento cada vez maior de um relacionamento íntimo contigo, Senhor. E nós te bendizemos por isso, ó Deus. Continue a falar aos nossos corações. Há um ambiente, ó Deus, de paz neste lugar. Há um ambiente de harmonia oriundo do Teu Santo Espírito. E nós entendemos que tudo isso, ó Deus, é a Tua bondade pairando sobre as nossas vidas. Tu és um Deus bom, Senhor, tão bom, ó Deus, e nós te bendizemos. E assim como a Tua boa mão, ó Deus, estava com Neemias, com Esdras, que permaneça conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Nós te amamos, ó Deus, nós te amamos, e nós pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ensine a te amar o mais próximo possível, da maneira que o Senhor mesmo tem derramado o seu amor sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida dos amados. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade neste momento ao nosso culto, ministrando a Santa Ceia do Senhor. Quero convidar o pastor Marcelo, e o pastor Marcelo estará convidando os amados que estarão ministrando juntamente conosco. Quero convidar a amada igreja a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2.
Primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, os versículos de número 24 e 25. Versículos de número 24 e 25. 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículos 24 e 25. Eu lerei o verso 24, os amados poderão ler o verso de número 25. Amém? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Meus amados, o apóstolo Pedro, ele está rememorando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. E ele disse que o Senhor Jesus, ele carregou no madeiro ou na cruz os nossos pecados com determinados objetivos, que são os objetivos que nós celebramos nesta noite. O Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue e ofertou o seu corpo para que nós pudéssemos, o texto vai nos dizer, para que nós pudéssemos estarmos mortos para o pecado, para que nós pudéssemos viver para a justiça, para que nós pudéssemos ser sarados, o texto diz, para que nós pudéssemos nos alegrar em termos um pastor. Nós temos um pastor, o supremo pastor das nossas almas, que é o Senhor Jesus, para que nós não fôssemos mais desgarrados. Nós não estamos mais desgarrados, nós estamos pastoreados pelo pastor, com letra maiúscula, diz o versículo 25. É uma referência ao Senhor Jesus. Nós estamos sendo pastoreados pelo bispo, com letra maiúscula no versículo de número 25, uma referência a Jesus. É o bispo da nossa alma. Então nós temos um pastor. Nós já não estamos vivos para o pecado, nós estamos mortos para o pecado. E nós estamos vivos para a justiça. E nós estamos curados. O nosso Jesus é aquele que nos cura. Pelas suas chagas fostes curados. E qual que é a principal enfermidade pela qual nós tínhamos anteriormente que precisávamos de cura? O pecado do nosso coração. Ele morreu para que nós pudéssemos ser curados do pecado do nosso coração. E hoje nós celebramos isso, com alegria, com satisfação. Celebramos aquele que é o bispo, o pastor supremo das nossas almas. Vamos nos colocar em pé? Como funciona? Os irmãos distribuem? Muito bem. Então, este cálice, ele representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, derramado em favor da vida dos eleitos. E o pão, ele representa, vamos tirar aqui, né? O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, ofertado para cancelamento de pecado dos eleitos do Senhor. Vai haver a ministração de algum hino durante o... Maravilha. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em
Algum irmão foi omitido na distribuição do vinho? Não? Se algum irmão foi omitido na distribuição do vinho, queira levantar uma das mãos? Não? Este elemento, então, ele representa o sangue do Senhor Jesus, ofertado para que pudéssemos ter cancelamento do nosso escrito de dívida. Algum irmão foi omitido na distribuição do pão? Não? Este elemento, ele representa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, ofertado para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Glória ao nome do Senhor por isso. Nós vamos comungar, aí os irmãos comungam na ordem que quiserem, e o pastor Marcelo estará orando, agradecendo ao Senhor por este momento. Vamos comungar? Pai glorioso e amado, nós te agradecemos, Senhor, por esses elementos, Pai, que te representam, Pai, e representam a sua aliança. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos que o Senhor nos dá a condição de estarmos próximos de Ti, Pai, através desse momento, Pai, momento, um símbolo para que nós possamos nos unir ainda mais. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nós ceamos junto com os nossos irmãos. Pai, que nós possamos ter essa comunhão, Pai, sempre, em nossas vidas, em nossa trajetória, em nossa caminhada cristã, Pai. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, a palavra do pastor Marcelo, que estará dando os avisos. Oi. Meus irmãos, mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos, agradecemos os nossos irmãos que estão nos visitando, né, esse dia tão gostoso, um dia em que nós vamos estar, daqui a alguns instantes, estar indo ao nosso salão social e juntos estarmos comemorando, partindo um pedaço de bolo para celebrar esse momento. Como o pastor falou aqui na sua ministração, 27 anos. E começou ali com a dona Elza ali. Fica de pé, minha querida. Fica de pé. Olha, coisa linda. Tá? Assim, por quê? Assim como Neemias, ela não se cansou, ela lutou, ela batalhou. Tiveram momentos difíceis, como tem momentos difíceis na vida de todos nós, mas ela não desistiu. A igreja passou por várias dificuldades ao longo do tempo, passou por muitas alegrias, não importa, alegrias, momentos de tristeza, mas ela passou por batalhas, e ela está vencendo, porque ela está aqui. Uma coisa bonita de ver essa igreja, tá? Sorrindo, os irmãos participando, não só porque é uma festa hoje. Nós temos visto essa igreja aqui, tá? Dia após dia, irmão a irmão está vindo a essa igreja. Nós ficamos felizes. Eu não vou citar hoje os nomes dos nossos visitantes, porque tem várias pessoas e a gente pode acabar esquecendo alguém. Mas eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Fico muito grato pela presença de todos vocês. Em especial, quero agradecer não só pela dona Elza, que é um amor de pessoa, está aqui, nos ajuda sempre, nos auxilia sempre, né? Mas eu queria agradecer a nossa psicóloga da Secretaria Municipal, pela Geloteca, que ela contribuiu, a ideia, ela auxiliou, ela está apoiando esse trabalho junto conosco, para que nós possamos atender mais e mais crianças aqui da nossa comunidade. Porque são essas crianças, tá? Não é que elas são o futuro da igreja, elas são o presente da igreja. Elas que vão sustentar e sustentam a igreja hoje. Elas que mantêm a igreja hoje. E nós precisamos tratar elas, porque através delas nós vamos alcançar as famílias. Tá? E é esse o nosso intuito.
quero agradecer a presença de todos. Tá? Wagner, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Tá? Ó, hoje nós vamos tirar aquela foto, viu? Tá? Gente, mais uma vez eu quero agradecer a todos e dar os parabéns a todos, que essa festa não é a festa da igreja só, é a nossa festa. Tá? Então, nós vamos, daqui a instantes, nós vamos estar encerrando esse culto, nós vamos passar por aquela porta. Eu quero abraçar os irmãos, o pastor vai abraçar e a dona Elza vai estar ali com a gente, hein? Ela simbolizando esses 27 anos em nome de toda a igreja, de cada irmão que passou por aqui, desde o tempo que foi na varanda da sua casa, desde aquele dia que iniciou. Amém? Querido, gostaria que o irmão impetrasse. Antes de impetrar a bênção, vamos cantar novamente o hino Alto Preço. Ao final do Alto Preço, aí o pastor impetra a bênção para nós. Eu gostaria de todos os irmãos de pé, como nós fazemos aqui sempre de mãos dadas. Esse é um momento de celebração, de união da nossa igreja. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço Alto preço para que contigo eu fosse minha irmã. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, trabalhando sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor, e por mais que as trevas brilhem e nos tentem separar, os nossos olhos unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor, e por mais que as trevas brilhem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos Esta é a igreja do Senhor, Fizemos um Um só voto povo, diante de Ti, um Senhor. só coração. Pai, nós confessamos, ó Deus, que nós sabemos que foi pago um alto preço. Nós confessamos que há uma guerra espiritual
porque as trevas, elas militam contra nós, elas guerreiam contra nós. Nós confessamos isso, Senhor. Mas nós fizemos um voto também em nossa canção. Nós dissemos a Ti, ó Pai, que nós proclamamos que nós vamos lutar, ó Deus, que nós proclamamos que vamos lutar pela união, Senhor, que nós vamos unidos, sempre unidos na força do Espírito Santo, Senhor. E nós pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ajude em meio, ó Pai, aos nossos reconhecimentos e os nossos votos. Então, Santo Espírito, ó Deus, ajude-nos, ó Deus, a mantermos a união e a vencermos as forças das trevas sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida da nossa igreja. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus vencedor, ó Pai, e haverá de adestrar as nossas mãos, ó Deus, para todas essas batalhas, em nome do Senhor Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, e que as ternas consolações e discernimentos oriundos do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, esteja sobre a vida de todos os seus familiares, esteja sobre a vida de todos os eleitos e predestinados que estão esparramados pela face deste planeta, para louvor, honra, glória, poder, majestade, domínio e soberania tão somente de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glória a Deus.